Boa noite aos irmãos. Que o Espírito de Deus permaneça entre nós. Nesta noite, nós vamos meditar em João. Vamos juntos estudar, João 19. O título é: Teria você coragem de não amá-lo? Certo dia, uma criança perguntou ao seu pai. Não, o pai. Um filho perguntou ao pai: por que devo amar Jesus? O pai, ele tentando achar uma resposta que satisfizesse a curiosidade do garoto, olhou bem nos olhos dele e indagou: Você gosta do papai? Claro que sim, respondeu. Mas você já pensou por que é que gosta do pai? Os olhinhos se movimentaram de um lado para o outro com uma rapidez extraordinária. E com um sorriso iluminado, ele disse: Porque você gosta de mim. O amor, ele tem um estranho poder de cativar. O amor, ele gera amor. Aqui em João 19, no versículo de 1 a 6, fala assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes, o início aqui, já o término da trajetória de Jesus, Ele veio ao mundo como uma criança, como um homem, foi crescendo ali junto com seus pais e ali, no momento certo, ele começou a fazer os milagres. Muitas pessoas daquela multidão ali que estava pedindo para crucificá-lo tinham acompanhado ali as curas, os milagres que ele havia feito, a multiplicação de pães. Então ali, muitos ali tinham presenciado. Mas naquele momento, eles gritavam junto com a multidão: Crucifica-o, crucifica-o. Conta uma história de um rapaz, onde ele é uma história verídica. Ele estudou no colégio adventista, E ele era um garoto pobre. O sonho dele era ser pastor, E através da comportagem, ele conseguiu adquirir ele se esforçou muito e conseguiu ali uma quantia razoável para que ele começasse ali a faculdade. Aí nessa faculdade havia muitos jovens, muitas moças também, vários cursos, e ele, nos inícios das aulas, chegou uma moça que chamou a atenção de todos no corredor. E era uma moça assim, muito bonita, muito formosa, pelo que conta aqui. Assim, de uma beleza assim, inagualável. Só que todo mundo olhava para ela e suspirava, todos os rapazes. E esse rapaz, ele não foi diferente. E os rapazes tentavam namorar com ela. Ela não, ela não queria namorar com ninguém. Ela não queria namorar, ela queria estudar. E eram os rapazes assim, mais belos, que tinham até umas condições melhores, mas ela não quis. E esse rapaz, ele chegou no amigo dele e falou: eu estou apaixonado. E ele falou assim: apaixonado? Que legal, Que bom, ficar apaixonado é bom. Aí ele falou assim: só que é por aquela moça nova. Ele: não, você está maluco, por ela não. Ele falou: por quê? O amigo não queria dizer, mas esse rapaz, ele não era assim um dos mais bonitos, entre o colégio. E ele era muito simpático,
mas cativava a amizade das pessoas, mas não era um dos mais bonitos. Poderia-se dizer que ele estava chegando mais ao mais feio. Aqui ele conta assim, ele mesmo relata. E aí, o amigo falou assim, vai ser impossível. Teve rapaz aí que é filho de pastor, tem dinheiro, ela não aceitou visitar você? Não vai. E aí, né, aquele rapaz falou assim, não tem problema, mas eu a amo assim mesmo. O que eu posso fazer? E os meses foram passando. Quando chegou no meio do ano, aí começou a ter um comentário lá no colégio. E o comentário dizia o seguinte, que aquela moça iria trancar a matrícula, porque ela não conseguiria o dinheiro para o segundo semestre. E aí, esse rapaz, ele foi lá até o colégio, até a secretaria do colégio, e falou assim para o gerente, né, para o diretor. Falou assim, eu quero pagar a faculdade dela. Ele, não vou deixar você fazer isso. Seu dinheiro que você conquistou com tanto esforço, não vou deixar você fazer isso. Eu não vou aceitar. Ele olhou para ele e falou assim, você tem que aceitar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. E ele falou assim, mas qual o motivo de você fazer isso por esta moça? E ele falou assim, eu a amo muito e estou disposto a ficar 6 meses sem a faculdade para doar para ela. Ele falou, eu só quero pedir uma coisa, que não conte a ela quem foi que pagou. Tá bom. Aí passou. Aí no ano seguinte, nesses 6 meses que ele não foi para a faculdade, ele trabalhou na comportagem novamente para recuperar os 6 meses. Aí no ano seguinte, ele retornou ao colégio. Mas o seu amor era mais ainda. Mesmo sem ele ter passado aqueles 6 meses sem ver a moça, ele a amava. E quando ele a viu, ele viu que o amor dele estava muito mais maduro. E ele tinha certeza de que sentia e que um dia ele ia criar coragem e falar com ela. Então, chegou esse dia, ele chegou nela e falou que a amava e que desde no ano anterior que ele já a amava. Só que ele teve uma resposta muito triste, porque ela, além de recusar, ela o tratou mal. Então, e ali alguns rapazes ficou sabendo que ela tratou ele mal. Aí algumas pessoas procuraram ela e falaram, olha, você sabe quem pagou seus estudos? Foi esse rapaz. Então, e eles falaram assim, você não precisava magoá-lo. É verdade que ele é um garoto simples, quase insignificante, sem qualquer atributo físico, inexpressivo, mas ele ama você de tal modo que no ano passado perdeu o ano de estudo para você não abandonar o colégio. E tudo isso sem querer que eu soubesse, sem esperar nada, apenas porque a ama. Então a moça, ela ficou muito chocada. E ela ficou ferida, magoada, porque agora, poxa vida, agora ela sabia que ela tinha maltratado ele e que ele havia pagado os estudos dela. Então, passou-se os meses, passou-se o ano, e antes de chegar ao fim do ano, e o rapaz, ele terminou ali a faculdade. E aí, no próximo ano, ele escreveu ao amigo. O amigo ainda continuava na faculdade, ele pegou e escreveu, tanto ao diretor como ao amigo. Estou namorando. Aí todo mundo começou a pensar, como assim? E ele falou, estava namorando aquela moça. E todo mundo, as pessoas não acreditavam. E aí, todo mundo começou a pensar, é por compaixão, é por pena, pelo que ele fez por ela, né? Mas não. É o que ela respondeu. Quando descobri o que ele tinha feito por mim, senti-me magoada, chateada, ofendida. Mas à medida que o tempo passou, comecei a pensar com mais calma e perguntei a mim mesma, será que neste mundo poderia achar um rapaz que me ama tanto a ponto de sacrificar em silêncio um ano de seus estudos, sem esperar nada, mesmo sem querer que eu soubesse do sacrifício que ele estava fazendo? Então cheguei a uma conclusão. Como teria coragem de não amar alguém que me amou tanto?
Essa frase merece ser emoldurada em ouro. Como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? E aqui fica a pergunta: como teria eu coragem de não amar este homem que foi açoitado, que ele teve uma coroa de espinhos e que nada fez de mal? Simplesmente ele nos trouxe o amor, a esperança, a paz, a cura. É bem certo que muitas vezes a gente ora por alguma coisa e nós não obtemos. Mas a gente tem que ter paciência. Esse rapaz, o que ele fez foi incondicional. Ele não esperava uma troca, ele não esperava que ela o aceitasse. Se ele tivesse só a amizade dela, ele já ficaria satisfeito. E Jesus, ele fez por nós o que ninguém faria. Simplesmente porque nós pecamos. Porque através do homem, lá no Jardim do Éden, quando entrou o pecado, então, Jesus se apresentou ao Pai e se ofereceu para morrer em nosso lugar. Para quê? Para que a gente tivesse a vida eterna. No dia que nós compreendermos o que realmente aconteceu naquela cruz do Calvário, sem dúvida também faremos a mesma pergunta. Mas o que foi que aconteceu lá? Né? O que aconteceu naquela cruz? Aquela cruz, ela marca, aquele dia, marca a história do homem, que tinha tudo, tinha um Éden, tinha beleza, tinha tranquilidade, mas porque um minuto se distanciou de Deus, Satanás ali trabalhou na vida daqueles dois, e assim, agora, nesse momento, Jesus agora olha, Deus olha para os seus filhos, e com tristeza, e agora? Mas Deus, ele já tinha um plano de redenção, um plano de salvação. E agora ali, eu imagino que Cristo chega em Deus e fala assim, naquela cruz, ele deve ter falado, Deus, Pai, eu vivi na terra como um ser humano, e fui tentado em tudo, mas não pequei. Como ser humano, ganhei o direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece morrer. Agora, Pai, o princípio de retribuição não impede que haja uma troca. Sendo assim, a morte que o homem merece, quero morrê-la. Eu e a vida que eu mereço, porque não pequei, quero oferecê-la ao homem. E agora ali, Jesus, ele oferece a sua vida, o sacrifício, descer do seu trono, enfrentar a crueldade dos homens, enfrentar as dificuldades, enfrentar açoites, agora para que nós, seres humanos, tivéssemos a vida eterna. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário, uma troca de amor. Alguém morreu em nosso lugar, alguém morreu para nos salvar. Alguns dias antes da morte de Cristo, havia um ladrão, Barrabás, que era um dos piores malfeitores que tinha ali. E ele tinha sido culpado e condenado à morte de cruz. A morte de cruz era mais cruel, porque o sangue vai se acabando gota a gota. O marginal, ele ficava cravado vários dias. O sol de dia, o frio à noite, fome, sede, perda paulatina de sangue. Iam acabando pouco a pouco com sua vida. Então, era uma morte terrível, porque a pessoa ia se consumindo aos poucos, minuto a minuto. Mas depois da condenação, as autoridades fizeram ali uma cruz para Barrabás. Mas agora, de repente, alguém apresenta Jesus a Pilatos. E naqueles dias que eles prenderam Jesus, ele também foi condenado. E agora a história nos conta que Pilatos, ele apresenta Barrabás e apresenta Jesus. Mas o povo diz, solta Barrabás, crucifica Jesus. Aquele mesmo povo que ali
observou, que acompanhou os milagres de Jesus, agora ali estava crucificando a Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. E a pergunta fica para nós. Teria eu coragem de não amá-lo? Teria eu de novamente crucificá-lo naquela cruz? Porque cada vez que eu nego o nome de Jesus, cada vez que eu nego de fazer alguma atividade para Jesus, eu também estou crucificando. Aqui ele fala assim, que ele acha, né, o escritor, que ele acha assim, que naquele momento, eu acredito também que sim, quando Jesus foi crucificado, Barrabás deve ter amado-o mais, deve ter falado, por quê? Por que soltaram este homem que nada fez? Por que soltaram a mim, que sou malfeitor, e prenderam este homem que nada fez? Né? Ele, mais do que nós, deve ter se perguntado, por que ele morreu no meu lugar? Ele não podia acreditar. E aqui, como Barrabás, muitas vezes, Jesus, ele nos livra de alguma coisa ruim. Né? Ele nos livra de alguma coisa ruim, alguma atitude, algum ato que nós fizemos, e a gente acaba indo para Jesus, olha, eu fiz isso, ou muitas vezes nem vamos, mas Jesus, ele está sempre cuidando de nós e nos livrando das artimanhas de Satanás e das enroscadas em que a gente se envolve. Naquele momento, o céu chorou, numa torrente de chuva. As aves do céu e as bestas do campo corriam de um lado para o outro. Em sua irracionalidade, alguma coisa estranha estava acontecendo. Então veja que até os animais, naquele momento, a natureza toda, a natureza demonstrava que algo estava errado, algo estava acontecendo, algo de terrível. Mas os homens só estavam preocupados com as leis dos homens. Crucifica-o, crucifica-o. E o homem, a mais bela e inteligente das criaturas, parecia ignorar aquele instante. Seu destino eterno estava em jogo. O homem ali não entendia que o destino dele estava em jogo. Ali eles tinham as profecias, eles tinham ali Jesus que falava o tempo todo, que estava ali dizendo, eu sou o filho, se ninguém vier a mim, não vai ao Pai. Mas as pessoas estavam preocupadas na lei dos homens, a cumprir o que o homem queria. Eles estavam preocupados em uma festa e não a adorar a Deus. E nem perceberam que, na verdade, aquela morte do Calvário era em jogo que estava a nossa vida. E hoje nós temos a certeza do que aconteceu com Jesus e nós ainda temos a mais certeza do que daquele tempo, porque temos a Bíblia, temos os livros inspirados pelo Espírito de profecia, então nós temos muito conhecimento. E mesmo assim, nós ignoramos esse dia do Calvário, a cruz de Cristo. Se cada ato que a gente fizer, se cada decisão que a gente for tomar, a gente fechar os olhos e poder imaginar, porque nem se a gente imaginasse a piores das dores, a gente conseguiria imaginar o que Jesus sofreu. Eu não sei quem de vocês já furou um pé num prego. Eu já furei, é horrível. E um preguinho, é terrível. Imagine ali aquela morte de cruz. Será que alguma vez nós nos detivemos a pensar no significado daquele ato de amor? Não foi um louco suicida que morreu na cruz. Não foi um revolucionário social que pagou por sua ousadia. Era um Deus feito homem. E como homem tinha medo de morrer. Possuía instinto conservação. Ele tinha tanto medo de morrer que na noite anterior no Getsemane disse a seu pai: Pai, eu tenho medo de morrer. Se tivesses outro meio de salvar o mundo, se passasse essa provação de mim, eu ficaria muito grato. Aqui, irmãos, vejam só. Às vezes tem gente que fala,
Ele aceitou a morte porque ele era filho de Deus, ele sabia que ele era filho de Deus. Mas não, vejam aqui que Jesus, ele também sofreu igual nós. Ele sofreu medo, ele teve medo. E muitas vezes, o medo, ele toma conta de nós também. Muitas vezes nós temos medo de aceitar um cargo na igreja. Nós temos medo, muitas vezes, né, de rejeitar o emprego que trabalha no sábado. Nós temos medo, às vezes, não, vou trabalhar no sábado, porque como que eu vou comer? Como eu vou viver? Então, o medo toma conta do ser humano. Muitas vezes, a gente tem um dinheiro, tem aquele dinheiro, e às vezes tem pessoas que eu já vi, pessoas falar para mim, às vezes eu tinha o dinheiro do aluguel, eu tinha que tirar o dízimo. Mas eu tive medo, eu não podia tirar o dízimo, como que eu ia pagar o aluguel? E esse medo toma conta das pessoas. Tem pessoas que têm vícios e não conseguem deixar, porque o medo toma conta. Mas se eu deixar esse vício, como que eu vou suportar aquela dor? Como eu vou suportar alguma situação, né? Mas no momento seguinte, a gente vê aqui o que Jesus fez. Ele foi até o Pai. E naquele momento, ele foi sincero com Deus. Ele falou assim, Pai, eu tenho medo de morrer. Se tivesse outro meio de salvar... Então, quer dizer, ele falou assim, eu tenho medo, Pai. E é isso que nós temos que fazer. Pai, olha, eu estou aqui, Pai, eu estou com esse problema. Eu não sei como resolver. Mas Jesus, quando ele pediu, ele falou, todavia seja feita a tua vontade, Pai. Assim também, esse dia, eu encontrei uma irmã que ela falou assim, para o meu marido, você já deixou de fumar? Ele, não, irmã, eu não posso ir para a igreja que eu fumo, eu tenho vergonha de ir para a igreja que eu fumo e bebo. Aí ela falou assim, olha, Marcelo, eu bebia de cair, meus filhos iam me buscar na sarjeta, os meus filhos, pequenos até adultos, eles me buscavam na sarjeta. E eu fumava um cigarro, acendia um atrás do outro. E aí ela falou assim, um dia eu cheguei para Deus e falei assim, se o Senhor quer, o Senhor morreu por mim. E ela ouvia as mensagens, né, que os familiares falavam, ela fazia visita na igreja. E ela falou assim, Senhor, o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu vou ser sincera para o Senhor. Eu amo fumar, eu amo beber, mas eu não consigo parar. Mas assim como o Senhor curou muitas pessoas, eu sei que o Senhor pode me curar. Quer dizer, ela foi sincera. E para a honra e glória do Senhor, ela disse que um dia, ela falou assim, se der 10 horas, eu não comprar cigarro, eu não vou fumar mais. Aí uma voz falava para ela, até 10 horas, se você não comprar cigarro, você não vai fumar mais. Mas outra voz dizia, vai lá comprar, você não vai aguentar. E a voz dizia do outro lado, você se fica até as 10 horas, se você conseguir ficar até as 10, você vai conseguir. E a outra voz dizia, vai dar 10 horas e você não foi comprar o cigarro. Quando foi dando 10 horas, ela se sentiu tentada a sair e a comprar o cigarro, né? Aí ela falou assim, não, eu não vou confiar em Deus. Eu falei para Deus que eu gosto, mas eu não quero mais. E aí, daquele dia, ela falou que nunca mais ela fumou nem bebeu. E hoje ela já é batizada, graças a Deus. Amém, né, irmãos? E aqui, o que a gente aprende com essa história, aqui, com Jesus mesmo, que nós não devemos ter medo. Mesmo quando for uma doença. Eu encontrei esses dias uma amiga, que eu fui fazer exame, uma amiga minha no ônibus, e ela falou assim, ô Sandra, eu falei, oi, onde você vai? Ela falou, vou no BCC, no IBCC. Eu falei, mas não é o hospital do câncer? Ela, Eu falei, você está com câncer? Ela falou assim, sim, na mama. Aí eu falei assim, nossa. Aí ela falou assim, não, mas não fique triste não. Ela falou, o dia que o médico me contou, eu fui lá fora, chorei. Depois, eu pensei assim, peraí, se eu confio em Deus, Deus vai me dar força para me suportar essa doença. Porque tem gente que às vezes sai ali na rua e é atropelado por um carro, nem morreu da doença. Quantas pessoas têm vício de droga, de cigarro, de álcool?
come coisas que não é para comer. Tem gente que não tem vício de bebida, álcool, mas come coisas que não é para comer, fica com câncer no estômago. Aí ela falou assim, então, eu tenho fé em Deus. Se eu não for curada, mas enquanto eu tiver vida, se Jesus estiver comigo, eu vou estar feliz. Porque Jesus deu a vida por mim. Então, Ele que sabe o que eu tenho que passar, o que eu não tenho. Então, irmãos, ela falou que aquele medo, ela não tinha mais. Porque Jesus colocou paz no coração dela. Porque mesmo diante da tempestade, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da enfermidade, ela falou, o importante é eu servir a Deus, é eu me entregar de coração. Eu vou contar só mais uma historinha aqui, que essa é muita coisa, que se fosse ler tudo, é muito linda a história deste livro. O livro é Conhecer Jesus é Tudo. Então, tem uns testemunhos muito bons, e os testemunhos que você vê que foram verdadeiros, e que Jesus, ele faz milagres. E a ilustração é assim. Havia um rapazinho, é um pastor que conta. Ele fala assim, quando ela era criança, eles moravam num sítio. E o sítio vizinho tinha umas maçãs muito bonitas. E ficavam bem vermelhinhas. E ele queria comer as maçãs. Então, o que ele fazia? Ele pulava a cerca e comia a maçã até se fartar. Um dia a mãe dele percebeu o que ele fazia e foi lá bem em frente à cerca com a varinha na mão, uma varinha bem verdinha, e falou assim, olha filho, hoje eu vou te avisar, se você pular essa cerca mais uma vez, eu vou ter que bater em você, vou ter que dar umas varadinhas nas suas pernas. E aí o que aconteceu? Passou uns dias e ele olhava para aquelas maçãs vermelhinhas, gostosas. E ele falava assim, ai, não vou resistir. Ah, a minha mãe não está olhando, eu vou só dessa vez, né? E aí ele foi. Comeu, se fartou. Quando ele pulou a cerca de volta, quem estava lá? A mãe, com a varinha na mão. E ela falou assim, você está vendo essa vara? E ele falou, sim, mãe. Aí ele falou, mãe, me perdoa. E ela disse, não. E ela falou assim, eu te perdoei das outras vezes. Mas agora eu tenho que cumprir o que eu prometi. E ele falou assim, mãe, por favor, eu prometo que eu não faço mais. Não me bate. Não tornarei a fazer isso. E ela disse, filho, posso perdoar você, mas eu não posso deixar de te dar o castigo, né? E ele disse, por favor, mãe. E continuou suplicando. E os olhinhos dele enchiam de água, firme. Mas ele via que a mãe dele não queria fazer aquilo. Mas ela firme falava, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Eu tenho que te dar o castigo. Então, irmãos, aqui também a gente aprende uma coisa. Muitas vezes a gente sofre coisas por causa das consequências nossas. Deus, ele nos dá o aviso sobre alimentação, sobre o caminho que nós devemos andar. Deus, ele fala assim, ó, tudo que você for fazer, pergunte ao Pai. Jesus, ele falava, tudo nós temos que perguntar ao Pai. Tudo que pedirem a mim, eu levarei até o Pai. Né? Então, tudo a gente tem que pedir conselho de Deus. Né? Para que, muitas vezes, a resposta não vem imediata. Mas Deus, ele nos ouve. Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos arrependimentos, as nossas dúvidas. Né? E aí, continuando a história aqui, a mãe olha para ele então e fala assim, tudo bem, só existe uma saída. E aí ele falou, qual? Aí ele pensou, opa, acho que ela vai me dar outro castigo mais fácil, né? Ela pegou a vara, deu na mão dele e disse, eu quero que você bata nas minhas pernas. E ele, como assim? Aí ele falou assim, e agora ele chorando, as lágrimas caíam mais. Ele falou assim, não posso. E ela dizia, segure a vara. Eu te perdoo, mas precisa ter o castigo, né? Precisava ter o castigo para que se lembrasse
daquele feito. Assim, a morte do Calvário de Cristo era necessária para que a gente se lembre que foi o pecado que colocou ele ali, que foi o pecado que nos roubou a nossa vida, né? E agora nós temos uma chance de retomar essa vida. Então, que a gente não perca, que a gente tenha fé, que a gente busque esperança, busque força em Deus, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as enfermidades, para enfrentar, né, tudo aquilo que nos distancia de Deus. Isso acontece entre Deus e nós, quando depois de pecar, suplicamos perdão. Ele olha com amor para nós e diz: filho, você pecou, merece a morte. Mas você não quer morrer, então só tem uma saída, filho. E aí nós perguntamos: qual? Em lugar de você morrer pelo pecado que cometeu, estou disposto a sofrer a consequência de seu erro. Respondeu ele com sua voz mansa. Richard não teve coragem de castigar sua mãe por um erro que ele tinha cometido. Mas nós tivemos coragem de crucificar Jesus. Mas nós temos coragem de negar, de negligenciar a sua palavra. Não é fácil, irmãos. Paulo mesmo diz que nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Nós temos que cada dia falar: Senhor, hoje eu estou ruim, estou com raiva do meu irmão, estou com raiva da minha família, mas tira essa raiva de mim, que Deus tira. Ao invés de você xingar, ao invés de você brigar, dobre o joelho, ore a Deus, busca a Deus. Jesus ensinou que nós temos que amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Às vezes, eu penso que muitas vezes nós temos que ser como os atores, como as atrizes, mas não com falsidade. Muitas vezes de nos colocarmos no lugar do outro. De quando o outro contar uma situação que fez com a gente, você se colocar, fechar seus olhos e falar: mas se fosse eu no lugar dele, será que ele me perdoaria? Será que eu não faria a mesma coisa que ele fez? A gente aponta, a gente persegue as pessoas. A gente muitas vezes chora que somos os perseguidos por Satanás, que somos perseguidos pelo medo. Mas será que muitas vezes não é nós que perseguimos outras pessoas? Será que não é nós que perseguimos o nosso próximo? Eu nunca terei palavras para agradecer o que ele fez por mim. Richard disse: eu nunca poderei entender a plenitude do amor por mim. Quando a sua mãe ofereceu as pernas e a vara, ele entendeu o amor de Cristo. Irmãos, por mais que a gente conte histórias aqui, por mais que a gente conte testemunhos, por mais que tenha testemunhos na Bíblia, muitas vezes a gente não vai compreender esse amor. Nós só vamos compreender esse amor quando cada um de nós tivermos uma experiência com Deus. E eu já tive várias experiências, e posso dizer com toda certeza que se você confiar em Deus, se você devolver o seu dízimo, se você guardar o sábado, se você fazer o seu melhor para Deus, você não vai sair perdendo, você só vai sair ganhando. Porque se a gente tem pelo menos um pouquinho, 1% desse amor que Jesus tem por nós, a gente doar a outra pessoa, a gente se sente tão bem que parece que o amor volta. É como se fosse uma bolinha que você bate no chão. Ela bate, mas volta para você. Assim é o amor. Se você doa alimento, se você doa roupa, é incrível. Parece que quando você doa, parece que aumenta mais, né? Então, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender com o testemunho de Jesus, que a gente não tenha a coragem de não amá-lo. Que a gente tenha a coragem de cada dia, cada manhã, olhar para o alto e reconhecer que não foi fácil também para Jesus naquela cruz. Mas por amor por nós, ele sofreu e cumpriu a missão. Que possamos nós também cumprir a nossa missão. Amém? Agora, para a honra e glória de Deus, nós vamos entoar o louvor de número 12, do Inário.
Oremos. Bondoso Deus, Senhor, que essa mensagem venha inculcar na nossa mente, Senhor. Que a imagem daquela cruz, ela não saia nem da nossa mente, nem do nosso coração, Senhor. Que como uma história, quando a gente lê, que a gente fica passando na mente, que essa história de Jesus nunca se apague. E que a gente encontre em Cristo a cura da nossa alma, Pai. Porque o maior câncer que há é o câncer da alma. Quando espiritualmente a gente fica fraco, a gente fica sem ânimo. Quando o espírito só quer agredir o outro, Senhor. Este é o maior câncer. Venha curar, Pai, dos teus filhos, da nossa igreja, de cada filho teu da face da terra, Senhor. Por favor, Deus, que o amor, nosso amor não se esfrie, que essa profecia não se cumpra em nós, que a cada dia nós possamos esquentar, nem que seja um pouquinho, através de uma atitude, de um ato de amor, de uma solidariedade, que seja uma visita, que seja uma doação para a ASA, que seja, Pai, uma simples oração, mas que a gente tenha um tempo para dedicar a Deus, para dedicar na oração, para interceder e pedir que o Senhor interceda por cada um de nós, Pai. Por favor, Senhor, visita todos os enfermos. Sabemos que tem muitos enfermos em nosso meio. Que o Senhor esteja ali também com as pessoas que estão nos hospitais. Também esteja, Pai, com a moça que está lá entubada, com os pedidos da irmã Tereza, também com o irmão Raimundo, também com a Thelma, que foi pedido um pedido de oração. Esteja também, Senhor, com o exame que eu fiz, o Senhor sabe o porquê, mas que a nossa confiança fique somente em Ti, Pai. Que nós venhamos ficar firmes, como aquela mulher com a vara na mão, ficou firme diante do Filho, que nós possamos ficar firmes, mesmo quando fazemos algo errado, que nós possamos nos entregar nas Tuas mãos. Perdoa as nossas faltas, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, até os acariciados. Que o Senhor venha nos mostrar esse pecado, para que não nos impeça de chegarmos até o Teu trono de graça, Senhor. Obrigada, Deus. Perdoa o nosso pecado, nos ajuda a ver cada dia na Tua presença. Nos despede agora para a nossa casa e nos ajuda e abençoa cada família aqui representada. Em nome do Senhor Jesus, amém.